E aí, pessoal da terceira série, estamos aí nos momentos finais, né? Quase aí finalizando o nosso percurso de aulas aqui em geografia, não é? Quanta coisa a gente não viu, né? Sou o professor Jefferson e comigo, né, deu para ver uma série de informações aqui. Essa unidade 4, né, a gente está finalizando esse entendimento sobre situações relacionadas ao dia a dia, relacionadas aí a questões da realidade, né, principalmente a brasileira. Essa aula 27, pessoal, ela vai tratar de um assunto muito interessante. Vamos ao objeto de conhecimento. Economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho, detalhamento, trabalho formal e informal no Amazonas, emprego, subemprego e desemprego, economia verde, empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável. Pessoal, o assunto dessa aula é sobre noções de empreendedorismo. Vamos entender como é que funciona a questão da formação de empreendedores, como organizar. Eu também vou organizar uma empresa nessa aula aí, hein? Eu quero dinheiro. Vamos iniciar. Pessoal, nós já sabemos que a questão do trabalho no Brasil, no mundo todo, na verdade, está muito concentrada nessa discussão sobre o emprego formal, de CLT, no caso aqui do Brasil, a questão da informalidade, que tem uma série de situações, pessoas que têm uma preferência por esse tipo de atividade, né, sem alguns direitos. Mas a gente também tem, pessoal, uma outra forma de lidar com o trabalho, que é virando patrão, né? Virando dono do seu próprio negócio. Olha essas imagens que trazem alguns exemplos de pessoas que já não estão numa relação de trabalho especificamente servindo alguém, né? Trabalhando para alguém. Nós temos aí cabeleireiros, artesãos, pessoas que trabalham com alimentação, né? Artesanato, enfim. Esses tipos de atividade, né, que são essas pessoas mesmo que fazem, que geram comércio e, consequentemente, geram lucro com relação a isso, né? Então, essa é a ideia que nós vamos verificar na aula de hoje com relação a essa palavra aí, né, que se chama empreendedorismo, empreender. Vamos dar uma olhada, então, nessa primeira tela, que é do tema da aula de hoje. A gente também está vendo uma imagem de uma pessoa que está realizando um trabalho dentro dos seus próprios domínios, né? Ela está fazendo um vaso ali de artesanato. Esse produto muito provavelmente está sendo produzido para ser vendido e, consequentemente, gerar dinheiro, para esse dinheiro cobrir os custos disso aí e gerar lucro, né? Gerar a renda da pessoa poder viver a sua vida. Então, a ideia do empreendedorismo, que é o tema desta aula, é a capacidade de criar negócio e de fornecer produtos ou serviços. Por sua vez, pessoal, o empreendedor é uma pessoa que cria soluções, é uma pessoa que gera renda. E, de certa forma, vamos esquecer um pouquinho a coisa do dinheiro, né? É uma pessoa que gera impacto positivo na vida das pessoas. O discurso bonitinho, né, do empreendedorismo, de maneira geral, é exatamente esse. Você tem uma situação, aquela situação ali, ela é resolvida por algum serviço, né? Essa pessoa, muito provavelmente, é muito talentosa no trato ali com os cabelos, né? No trato com a beleza, e a partir desse talento que ela tem, dessa prática, desse conjunto de técnicas que ela tem, isso é bem visto pela sociedade, né? As pessoas, olha, eu vou lá naquele espaço, porque aquela pessoa, ela faz aquele serviço muito bem. Então, ela vai lá, usa esse serviço, essa pessoa é paga, e vai viver sua vida aí com seu lucro, com seu dinheiro e tudo mais, e continua trabalhando, tá? Então, um empreendedor, como a gente vai ver na próxima tela aí, realiza atividades ligadas à produção de novos produtos, como está aparecendo aí na imagem, né? Realização de serviços, né? Métodos de produção, as pessoas ali que fazem, por exemplo,
Há várias atividades, né, de organização das coisas, mercado, né, quem trabalha com comércio também. Mas para empreender, pessoal, para ser chefe, para ser dono do seu próprio negócio, existe uma série de passos. Não é simplesmente assim, vou começar do nada e no dia seguinte já vou começar a ganhar $1 milhão aí, vai ser muito linda a vida do empreendedor, né? Não, existe uma série de passos que tem que ser, inclusive jurídicos, legais, né? E tem também dificuldades, né? Da mesma forma que um trabalhador, ele possui dificuldades, né? Em situações de trabalho, como funcionário e tudo mais, a vida de um empreendedor, principalmente no começo, ela também passa, né, por uma série de situações. E isso acaba sendo importante e fundamental para quando você quer começar um empreendimento. Quer saber, gente? É o seguinte, eu vou aproveitar essa aula aqui, aproveitar que a gente está falando aqui da situação, né, e tudo mais. Agora que eu estou nesse espaço aqui, né, nesse momento aqui da aula, eu vou começar um empreendimento. Cansei de ser professor, chega de ficar recebendo ordem, ficar dando aula, eu vou começar um negócio. Bom, estou com esse espaço aqui, então beleza, vou começar um negócio. Mas vou fazer o que especificamente, né? O que eu faço, gente? Será que eu começo aqui um mercadinho? Será que eu faço uma empresa de, sei lá, de atendimento de alguma coisa? Gente, o que eu vou fazer? Paulo Ricardo, eu tô querendo abrir uma empresa. E aí tu sabe, né? Como é esse primeiro passo, esse começo, né? Escolher o que é, como é que faz. Dá uma angústia nesse começo, né? O que eu tenho que pensar, hein? Jefferson, eu acredito que pra gente, quando a gente pensa no negócio, conhecimento técnico é muito importante. Então, buscar ali informação, uma formação sobre como gerir esse negócio é muito importante e constrói a base, né? Mas muitos comércios de sucesso começaram de modo informal, então pode começar também informal, mas eu acredito que uma pesquisa de mercado básica é muito necessária, muito importante também. Você vai analisar dentro da tua comunidade o que eles estão precisando. E aí, depois que tu encontra isso, 2 pontos são fundamentais, na minha opinião. O que tu vai colocar o que tu gosta de fazer ali dentro das tuas propostas, porque a gente trabalhar com o que a gente gosta é prazeroso, é outra coisa, né? Eu gosto de trabalhar com venda de roupas, então coloca as roupas no teu cardápio de ideias ali, né? Eu gosto de trabalhar com comida, trabalha com comida. Esse é um ponto a ser levado em consideração, que você gosta de fazer. Outro ponto é o que a tua comunidade de fato precisa, porque alguns serviços são mais essenciais que outros. Alimentação, ninguém deixa de comer. Mas as roupas a gente pode adiar um pouquinho ali a compra. Então, se tu conseguir fazer o casamento do que tu gosta de fazer, com o que a comunidade, com o que o teu público precisa, eu acredito que é certeza de sucesso do teu negócio. Olha só, hein? Bom aprendizado aí do Paulo Ricardo, hein? Então fica esse aprendizado aí, já nesse começo aí, o que fazer, né? Uma boa ideia nasce da união entre o que você sabe fazer e o que as pessoas precisam. Boa ideia, hein? Muito bom esse primeiro aprendizado aqui na construção de uma empresa. Vamos continuar. Vai dar certo, vai dar bom. Acho que eu vou fazer uma padaria aqui. Uma padaria, um mercadinho. No meio do caminho eu decido, tá? Vamos continuar falando sobre o que é o empreendedorismo. Olha, gente, a ideia, né, de empreender, de gerar lucro a partir do trabalho, de ser dono do próprio negócio, é uma ideia que está diretamente relacionada, conceitualmente relacionada, pessoal, à questão da economia liberal, né, do liberalismo, né, quando você tem a produção do lucro, a produção de riqueza, a concorrência. São ideias que vêm lá, né, de períodos antigos, né? Períodos ali onde o capitalismo ainda estava se formando, né? Nós já conhecemos as fases do capitalismo. E hoje em dia, né, no mundo atual, a questão do neoliberalismo, né, da produção de riqueza a partir do trabalho, do empreendedorismo, né, de ser dono do próprio negócio, é um dos caminhos, né, para se conseguir determinada renda. E aí a gente observa em várias cidades, em muitas cidades no mundo todo, que isso acaba sim impulsionando as economias locais, impulsionando as economias regionais. Por quê? Porque cada trabalhador desse aí, pessoal, pelo menos os que trabalham com empreendedorismo dentro das leis, seguindo as regras, né,
paga os impostos, paga ali os tributos que tem que fazer, e isso também acaba fomentando toda a economia, né, do país. Né? Um empreendedor comprometido em fazer tudo certo, né, tudo correto ali, sem sonegar, né, em sonegar imposto e tudo mais, oferecendo um serviço de qualidade, isso acaba auxiliando até mesmo, né, o comércio local também. Né? Então a gente vai continuar vendo agora, vendo essa tabela que mostra ali, a gente vai dar uma olhada nessa tabela aí, né? Que mostra mais ou menos, pessoal, a porcentagem aqui no Brasil, lá no ano de 2019, que a gente vai pegar como referência aqui, porque foi um ano antes da pandemia, né? A pandemia bagunçou tudo. Mas a gente tem aí, por exemplo, só de empreendedores que fazem serviços para o consumidor, os exemplos que a gente viu aqui já, né? A gente tem a grande maioria de empreendedores iniciais, ou seja, os empreendedores novos, que abriram uma empresa ali em menos de 3 anos, né, cerca de 3 anos. Né, mais de 70% das pessoas. Quando a gente pega os empreendedores estabelecidos, a gente tem valores aqui, né, em torno de 56%. Então, é uma grande quantidade de pessoas que está trabalhando com essa questão ali, né, de produzir, de abrir um negócio, né, de começar a vender, fazer um churrasquinho na rua e depois vai para um ponto, né, ou de abrir uma pequena loja de roupas, né, um brechó, enfim. Pega uma franquia de lanchonete, qualquer uma dessas atividades, uma empresa de manutenção de refrigeração de ar-condicionado, né? Tudo isso também são formas, são ideias, são possibilidades de as pessoas conseguirem aí a sua renda a partir de trabalho próprio. Né? Essa que é a ideia do empreendedorismo. Bom, então beleza, né? Já vou fazer aqui uma padaria, decidi já, tá? Decidido, eu gosto de comer também, eu sei fazer, então vou conseguir. O problema é que eu não sei quanto que custa. Quanto será que custa para abrir uma padaria, hein? Aliás, se fosse qualquer outra coisa, o que será que eu precisaria me preocupar, principalmente com relação a dinheiro? Porque eu sei que não é do nada que se abre um negócio, né? Tem que ter uma preocupação com isso, né? Acho que eu também preciso de ajuda com relação a dinheiro para abrir um negócio, hein? Ô, Mário André, a gente sabe que quando a gente escolhe uma coisa que a gente quer trabalhar e tudo mais, a gente tem que ter uma preocupação também com dinheiro, né? Sempre, claro. Como é que vai ser isso? Como é que é isso, Mário? Assim, dependendo do que você for fazer de segmento, você deve sempre pensar no financeiro, né? O quanto você vai gastar para fazer a tua empresa, o tempo que você vai ter de retorno do que você gastou e como que você vai captar essas vendas, né? Então vamos supor que de repente você vai vender algum produto, você tem que sempre pensar nisso, né? Preço de custo, preço de venda, como que é, o tempo que você vai obter, né? Você vai ter para obter o retorno financeiro do que você gastou, que é muito importante isso, tá? E o mais importante, o valor que você vai ter que gastar para montar a tua empresa. Porque tudo isso tem que ser incluso, de repente, no custo final do produto. Pois é, hein? Então, beleza. Já temos aqui os nossos grandes cálculos. Eu já estou aqui observando atentamente esses grandes cálculos aqui, né? Então, eu já fiz aqui, já comprei algumas coisas aqui, tá? Acho que vai dar bom, hein? Tem que pegar alguns empréstimos aí, né? Tive que pegar alguns empréstimos, mas se não sair do lugar, se não tomar uma iniciativa, eu não vou conseguir sair do lugar, né, gente? Eu quero deixar de ser professor, quero ter o meu próprio negócio. Ai, 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 a vida é assim, sempre para frente. Vamos ver o aprendizado, então, após o que o nosso colega Mário André falou sobre isso, a questão das finanças, de preocupação com o dinheiro. Acho que um bom aprendizado com relação à fala dele é que planejar os custos é como montar os alicerces mesmo da empresa, é o que mantém tudo de pé. Né? O fato de você ter uma preocupação financeira, de não dar um passo maior, né, do que você precisa. Às vezes começar pequeno, né, também é uma possibilidade. Tem muitas histórias por aí, pessoal, de pessoas que começaram muito pequeno, vendendo coisa na rua mesmo, vendendo coisa para colegas, para vizinhos. E do nada a gente vê o negócio ali expandindo mesmo. Né? Eu quero fazer as coisas atropelado aqui, né? Mas eu tenho todo um suporte dos meus colegas aí que vai dar tudo certo. Vamos pegar alguns dados agora, pessoal, com relação ao território brasileiro. Vamos novamente, nessa próxima tela aí, ver dados de 2019, como a gente falou, dados pré-pandemia, né?
A gente tem aí que, em 2019, mais de 53 milhões de brasileiros eram considerados empreendedores, ou seja, em torno de 38% da população economicamente ativa, né? 2 entre cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos tinham essa característica, né, de ter o seu próprio negócio, ter empregados e começar a ter uma expansão nesse sentido, deixar de trabalhar em uma empresa para ser dono de uma empresa ou ser autônomo, né? Microempreendedor individual, como também uma categoria nesse sentido. Então, a gente teve aí, após a pandemia, a gente está falando de 2019 aqui, porque durante a pandemia houve uma redução nos empreendimentos, nas pessoas que começaram. Houve uma redução nos empreendimentos de maneira geral, devido a prejuízos ali na economia e tudo mais. Mas a gente vem observando que houve um aumento, né, nos últimos 2 anos, né, 2024, 2023, os dados mais recentes são de 2024, né, foram transmitidos em 2024, mas quando a gente pega, por exemplo, aqui, uma média, né, dos últimos anos, a gente vê, por exemplo, que os empreendedores entre 18 e 24 anos aqui giravam em torno dos 20% lá em 2018, 24% lá em 2019, esses números permanecem ali, né, na mesma base atualmente. Quando a gente vem para a população aqui de 55 e 64, são os pessoas com mais idade, né? A gente tem um dado aí de 12,4% das pessoas que têm essa característica, inclusive recentemente, pessoal, né? 2024, 2023, a gente tem ali uma quantidade de pessoas dessa faixa etária que teve um aumento muito grande, né, justamente devido ao desemprego, questão de etarismo também, um problema sério, né, além de questões de trabalhar em empresa, de exigência, saúde mental, ainda tem essa questão do etarismo que é muito forte, sem falar na questão de gênero também, né, que é outro problema. Mas a ideia é que essas pessoas, esse número de pessoas voltou a avançar, né, recentemente, em tempos atuais, né, porque isso é uma característica muito clara de uma economia que está muito aquecida, né? Então isso acaba gerando muita demanda de pessoas que querem consumir e de pessoas que estão dispostas a trabalhar com isso, né? Bom, beleza. Vou abrir aqui meu comércio, aqui minha padaria, mas eu preciso que as pessoas entrem na minha padaria, né? Ora, como é para que eu estou investindo tanto aqui, as pessoas têm que chegar, não é mesmo? E aí, como é que eu vou fazer para me comunicar com essas pessoas? Eu vou ter que vou ter que fazer um plano também com relação a isso, né? Alexandre, a gente tem essa situação de uma empresa quando ela já está pensada, né? Quando ela já está pronta, por exemplo, mas a gente precisa chegar no cliente, né? Sim. Como é que a gente faz para se comunicar com as pessoas, para tentar alcançar o máximo de pessoas possível, Alexandre? Principalmente hoje você tem vários meios de marketing, né? Eu digo que você cercar o cliente é muito importante para que onde ele vai te pesquisar, ele te encontre. Então, Instagram, Facebook é o de praxe hoje em dia, mas o WhatsApp Business, que é algo muito importante da gente configurar, o LinkedIn é um meio, o TikTok acaba tendo um alcance muito bom. Então você ter principalmente todas as redes sociais que você pode ter no momento é muito importante. Para não gerar um trabalho muito maior na divulgação, você pode ter uma plataforma que acaba publicando em todas elas de uma vez. Sim, então pelo aparelho celular acaba sendo muito mais fácil, né? Uma ferramenta muito mais fácil. Exatamente. E em questão de criação, você pode utilizar o Canva, por exemplo, que é uma das ferramentas mais utilizadas. Show. Então, é isso aí, né? Deixa eu me levantar aqui, né? Beleza. Então, aí, enquanto ele estava falando, aí eu tive algumas ideias aqui para como é que eu vou criar alguns slogans, algumas frases de efeito, né? Acho que feito com carinho é bom, né? A melhor escolha, será, né? Será que é uma frase que vai chamar a atenção aí? Entregando qualidade e confiança, né? Acho que vai dar bom, hein? Bom, já está tudo organizado aqui, tá? Falta só botar os produtos, falta só chamar aí, né? Contratar gente para começar a trabalhar e abrir minhas redes sociais, né? O Alexandre ali falou que tem que cuidar disso aí, então eu vou dar um carinho. Então, fica aí, né? Mais um aprendizado aí do nosso colega, né? Se ninguém souber que a sua ideia existe, como é que vão comprá-la, né? É a lógica aí da publicidade, né? E tudo mais, a gente tem que saber divulgar.
Vamos voltar a entender mais alguns dados, pessoal? A gente vai dar uma olhada agora nesse dado de 2020, né, dados já dentro da pandemia, né, quando ocorreu a pandemia de Covid-19, o desemprego no Brasil passou dos 12 milhões de pessoas. Né, houve muitos problemas de fechamento, né, de empresas, né, redução de jornada, mudança na rotina, né? Naquele período da história não teve, a coisa presencial foi muito forte, isso acabou prejudicando alguns trabalhadores, né? E por conta disso, né, alguns se lançaram a esse desafio de empreender mesmo, de entrar nisso, né? Tanto é que o número de pessoas que abriram o próprio negócio, né, deu uma caída, empresas que já existiam diminuíram durante a pandemia, mas depois que esse período passou, houve um avanço, né, cada vez maior, né, com relação a isso. Então, os dados atuais são muito promissores, inclusive. Né, tem as empresas que, como é o caso, empresas que se preocupam, né, em fomentar a coisa do empreendedorismo no Brasil, como é o caso do Sebrae, né? A gente tem ali, então, dados que trazem mesmo uma perspectiva muito positiva para a economia do Brasil com relação a pessoas que decidem abrir o seu próprio negócio. Então, a gente vai dar uma olhada agora aqui, pessoal, nessas potencialidades para o empreendedorismo no Brasil, a capacidade genuína de empreender dos brasileiros. A gente sempre está vendo alguém que, de repente, começa a vender alguma coisa que ela própria produziu. Isso é empreendedorismo, né? Uma pessoa que deixa de trabalhar numa empresa de manutenção e ela própria cria a sua própria empresa de manutenção e contrata pessoas para ajudar ela. Também é uma capacidade de superar algumas dificuldades. Às vezes a pessoa não gosta de obedecer ninguém, né? Então ela vai para o outro lado do negócio, né? Tem isso também. Tem gente que tem esse talento. Força para a superação de dificuldades e desafios, aquilo que a gente falou, né? Abertura de mercado para novos negócios e tecnologias. Então, os empreendedores, principalmente os mais jovens, tem muito jovem também entrando nisso, né? E a questão de estar presente nas redes sociais, de estar sempre se divulgando, né? Está vindo cada vez mais forte, e isso atinge as pessoas, né? Programas governamentais que promovem o empreendedorismo, né, como a gente já falou, o Sebrae é um exemplo, mas existem outros fatores, linhas de crédito que facilitam tudo isso. Mas também no Brasil tem vários desafios, viu, gente? Algum deles aí é muito complicado mesmo, né? As políticas de governo, elas poderiam ser ainda mais eficazes, né? Facilitar ainda mais a abertura de uma empresa. Foi facilitado recentemente, né, mas a ideia é sempre ser um pouco mais fácil, né? Tanto é que houve esse boom, né, muito grande de pessoas ali. A desburocratização de processos e abertura, né, exatamente aquilo que a gente comentou. Né? A diminuição da carga tributária e a facilidade no acesso ao crédito é uma reclamação muito comum, né, das pessoas que trabalham com um negócio próprio, né, reclamarem muito da questão de ter que cumprir cada meta, cada imposto, e não sei o que, isso aqui tem que estar certo, e é direito trabalhista, e não sei o que. Tem, infelizmente, empreendedor que também tem uma questão de caráter envolvida, né, que quer tratar mal o empregado, né, e isso é um grande problema também, mas isso é outra história. E também especialização e capacitação profissional dos empreendedores e dos funcionários, né, também. Não é simplesmente quero abrir uma empresa e vou fazer de qualquer jeito, não, né? A relação de trabalho, a relação entre servidor e cliente, ela tem o quê? Ela tem um código, que é o Código de Defesa do Consumidor, e tem uma série de leis tributárias, tem uma série de códigos ali civil, do comércio, consumidor, como eu falei ainda agora, né? Que regem essa coisa. Não é simplesmente chegar lá, vou fazer brigadeiro para vender e o brigadeiro vou fazer com sal ao invés de com açúcar, né? Comprou, não interessa. Não, né? Tem que ter questão do bom senso também nesse sentido. Por isso que essas relações também têm que ser importantes, tanto para quem é dono, quanto para quem, nessa relação do dono, com quem está trabalhando com isso também, né? Pessoal, vamos continuar aqui, hein? Já entendi, tá? Eu estou aqui, né, ministrando a aula, mas eu também estou entendendo aqui o que os meus colegas estão falando, né? Sabemos que se comunicar é muito importante, só que vai acontecer alguma besteira, né? Pode ser que aconteça algum problema, né? Eu sei que não é fácil. Como é que eu consigo me preparar para quando acontecer algum problema desses aí na minha empresa, hein? Beleza, gente. A gente já sabe, então, que tem que ter as ideias, tem que saber divulgar, tem que se preocupar com a coisa das finanças. Mas e aí, gente? Quando uma empresa está pronta, ela sempre tem algum problema, alguma coisa que tem que resolver ali na hora.
E aí, como é que eu consigo, pelo menos, me antecipar ou tentar minimizar esses problemas, gente? Assim, eles vão aparecer, não tenha dúvida. É muito importante, então, que você, enquanto dono de uma empresa, consiga nomear uma pessoa de confiança para ser o seu gerente, para que justamente ele te auxilie a tentar resolver essas picuinhas, né? E é importante também que a gente tenha, que você, né, dono de empresa, tenha um plano estratégico para isso, né? Porque nós temos, né, a gente tem muitas coisas a fazer lá dentro dela. Compras, o que mais? Com o passar do tempo, essa equipe que você tem dentro do teu negócio, ela precisa ser autossuficiente, precisa saber resolver esses problemas e conforme eles vão aparecendo, eles não avisam, né? Eles vão resolvendo, vão ajustando a sua medida. Isso aí. Deixa eu ver aqui, né, beleza, os contratos tudo certo, né, aqui tá tudo bem também, né, os contratados aqui, meus empregados, beleza, olha aí, hein, como é bom, né, sozinho é difícil fazer as coisas mesmo, hein, ainda bem que a gente tem realmente que se preocupar, por exemplo, com pessoas para nos ajudar nesse sentido também, né, quem vai abrir um empreendimento com empregados, por exemplo, ter uma equipe, né. Olha só, então, gente, então fica aí esse último aprendizado, né? Empreender é um caminho cheio de aprendizados e cada erro é uma chance de melhorar. Sempre vai acontecer problemas, né? Vai faltar dinheiro ali, o empréstimo está vencendo aqui, algum funcionário vai querer fazer as coisas com procedimento errado, algum cliente vai reclamar do seu produto e você vai ter que se reorganizar para servir aquele produto de uma forma mais adequada, para poder atender o público, né? O sistema de pagamento pode dar erro, enfim, né, tudo pode acontecer quando se tem uma preocupação com a questão do empreendimento, né? Vamos continuar verificando mais alguns dados, né, enquanto eu faço os últimos preparativos aqui na minha empresa. Dados de 2024, dados mais recentes, pessoal, a gente tem ali a geração de empregos formais a partir de microempreendedores, né? Micro e pequenas empresas, né? A maioria no setor de serviços, como é o caso dessa cafeteria que aparece aí na tela, né? Pessoas que trabalham aí em loja, em beleza, salão de beleza, né? Equipes de manutenção, como a gente falou também. Tudo isso é reflexo da expansão do empreendedorismo e da confiança na economia brasileira, né? A gente tem dados concretos de que houve recentemente, né, nos últimos anos, uma expansão nesse sentido, né, de pessoas que têm ali expandido a carteira, da quantidade de pessoas que têm se lançado, né, na questão do empreendedorismo, né, de abrir uma empresa e tudo mais. Olha essa tabela que mostra, voltando para 2019, mas o que importa não é o ano agora, o que importa é a ideia, né, de quantas pessoas, por exemplo, abrem um negócio sem nenhum empregado, por exemplo. Né, quando você tem ali os empreendedores iniciais, né, em torno ali de 40% dessas pessoas estão ali, abriram um negócio e estão fazendo por conta própria mesmo, sem empregado. Né? Enquanto entre os estabelecidos, né, os empreendedores que já estão aí com mais de 3 anos, né, em torno de 57% das pessoas. Mas também tem as outras categorias, né? Tem empreendedor ali que em torno de 14%, 15% que tem um empregado e assim sucessivamente. Então essas pessoas estão trabalhando nesse sentido, né? Então, situações como essa aqui, né, de uma padaria, né, que já está toda prontinha aqui, inclusive, né, elas vão acontecendo. Né, cada dia mais, elas estão aumentando. Né? Vamos relembrar o que nós vimos nessa aula aí, agora na próxima tela, enquanto eu ajusto aqui, que, né, tem um negócio aqui errado aqui no meu balcão, hein? Vamos relembrar as ideias. Uma boa ideia nasce da união entre o que você sabe fazer e o que as pessoas precisam, beleza, tem que ter uma ideia, né? Planejar os custos é como montar os alicerces da sua empresa, é o que mantém tudo em pé. Preocupação com dinheiro é importante, não adianta dar um passo, né, muito largo. Se ninguém souber que sua ideia existe, como vão comprá-la? A questão da comunicação, né, de divulgar o seu negócio, seja se for em um lugar fixo como esse que eu estou aqui, ou se é só você, né, a sua força de trabalho mesmo. Empreender é um caminho cheio de aprendizados, cada erro é uma chance de melhorar. Então, gente, a ideia, a partir do que nós vimos nessa aula, né, é exatamente essa. Né? O caminho que boa parte dos empreendedores segue passa por aí. Ter a ideia, eu sei fazer isso, então eu vou investir nisso aqui. Preciso de quanto para começar isso? Como é que eu vou chegar nas pessoas?
Né? O que vai acontecer se eu tiver algum problema? Né? Eu vou conseguir? Se eu tiver mais de um empregado, como é que eu vou tratar essas pessoas? Né? Então, tudo isso acaba sendo importante porque essas próprias pessoas resolveram ser empreendedores, em alguns casos, né, porque tiveram experiências ruins como funcionários também. Esse tipo de história também existe. Então, gente, tá aqui a minha padaria, tá tudo pronto, estou só esperando aqui abrir as portas para começar aqui o meu trabalho, sempre com muita responsabilidade, bom senso e força, né? Força de vontade.